E tem uma dúvida que é extremamente comum, é a seguinte: Teacher, como que eu faço para aprender as palavras de uma forma eficiente? Porque eu aprendo uma palavra em inglês num dia, mas aí no dia seguinte eu já esqueci. No dia seguinte eu já não me lembro direito como que era o sentido, como que eu usava ela numa frase. E daí eu fico pensando, eu acho que esse negócio de aprender vocabulário não é para mim. Mas aí eu vejo nos diferentes lugares que, para ter um bom nível de língua, para ter um bom inglês, eu preciso ter o domínio das palavras. O meu vocabulário precisa ser melhor. Oh my God, what can I do? Vem aqui comigo que eu vou te ensinar agora. Eu vou te dar 5 motivos pelos quais você não deve memorizar as palavras com a tradução pelo simples fato de memorizá-las. Você vai entender uma forma melhor de estudar que vai trazer mais benefícios e vai trazer resultado para você. Exatamente isso que você precisa, não é mesmo? Vem comigo que você vai ver que a aula de hoje está imperdível por esse motivo. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. É muito bom te ver por aqui. E eu fico muito feliz de poder trazer para você o número um, que é esse motivo que vai começar o nosso vídeo, a nossa aula, em que eu explico porque você não deve memorizar apenas palavras em uma lista, por exemplo. Esta é uma forma extremamente ineficiente de se aprender. Essa abordagem, que é bastante comum, posso dizer, ela acaba transformando você em um robô. E quando se trata de um idioma, porque quando você apenas memoriza, reproduz conceitos, isso vai dificultar a forma de você adquirir a língua, de um modo geral, porque isso, pessoal, mata a sua criatividade. Tem uma coisa que precisa da sua criatividade, do seu toque especial, é falar uma língua estrangeira. Eu te digo, não faça isso. A solução para esse problema é ouvir conversas reais e tentar anotar palavras ou expressões novas. Então imagina que você tá lá assistindo a sua série favorita e você percebeu que tem ali uma expressão nova. Opa, já pega o seu caderninho e anote. E aí você vai ouvir novamente aquele trechinho, de repente quando o episódio acabar, você volta naquele um trecho que você viu aquela palavra, você vai perceber se consegue entender o significado daquilo no contexto do episódio que você assistiu. E aí, isso vai te fazer interagir com o inglês, não vai robotizar a sua experiência. É claro, e isso vai agregar ao seu vocabulário de uma forma personalizada, porque aquilo lá que você assistiu é algo do seu prazer, algo que você curte. Isso vai trazer uma conexão mais verdadeira com a língua. Isso vai te ajudar muito, porque tem sentido, o seu cérebro vai registrar, porque tem sentido para você, é algo muito pessoal. Vamos ao segundo motivo, então, que você não deve memorizar palavras aleatórias com tradução, porque isso não vai te ajudar a aprender em nada. Nós já vimos que é algo completamente ineficiente, não é nada eficaz para o seu aprendizado. Quando você faz isso, motivo número 2, hein? Existe uma falta enorme de contexto. Você está vendo ali uma palavra X, aí você fala, ah, essa palavra significa tal coisa. Tem contexto nenhum ali, você não faz ideia de como usar, é um verbo, é um substantivo, é um adjetivo. Como diabos eu vou usar isso numa frase? Tem nenhuma conexão emocional com aquela palavra que está numa lista, por exemplo, de 150 palavras importantes do inglês. Seja, aí você vai pensar assim: "Tá, mas eu memorizei, eu usei essa palavra uma vez ou outra, esqueci". Por que que você esqueceu? Porque não houve um contexto. Você não pegou aquela palavra de um lugar que fazia sentido para você, que houve uma conexão emocional. "Ah, isso daqui é importante para mim,
aqui houve uma conexão com a minha vida, e você não usou de forma efetiva nas situações reais da sua vida. Logo, seu cérebro tratou aquela informação como inútil, como algo que você não precisa lembrar mais, descartou, certo? Então, qual é a solução para essa situação? Não se repetir mais. Você está, por exemplo, lendo um livro. Você vai ler um trecho desse livro, desse artigo ou blog, e depois que você tiver lido, você pode voltar ao começo do capítulo, de repente, e revisar as palavras que você ali não conhecia. Você pode sublinhar, circular. Isso vai te ajudar a ter um controle das palavras novas que você vai encontrando ali. É claro que você não vai pesquisar cada uma dessas palavras que você não sabia, que você não conhecia. Por quê? Não há necessidade. Você vai apenas reservar essa busca no dicionário às palavras que são essenciais ao entendimento daquele momento do texto, daquele capítulo, por exemplo. Então, quando você voltou ali para o capítulo para reler aquelas palavras, quando você retomou um contexto que você já tinha visto antes, ali, naquele momento, você estabeleceu essa conexão emocional e essa palavra passou a ter algum sentido na sua vida. E você vai sentir isso quando futuramente você fizer a aplicação dela em um outro contexto. Essa é a solução que eu te. Vamos para o motivo número 3 pelo qual você não deve fazer isso, não deve memorizar palavras aleatórias. Existe pouquíssima retenção. O que isso significa, teacher? A retenção é o quanto você se lembra do que você memoriza. Tem muitas coisas na vida que a gente acaba só memorizando pela necessidade de memorizar. Seja, por exemplo, uma lista do mercado, a tabuada na aula de matemática. Mas há uma grande tendência da gente esquecer e a gente não aplica, então não reforça. Isso faz com que a gente esqueça muito facilmente. E não é apenas aplicar uma vez e acabou, não, precisa de regularidade, consistência da aplicação. Isso vai fazer com que você se lembre de fato da palavra. A solução que eu te dou para isso é você buscar aprender de 2 a 3 palavras relacionadas entre si por vez, seja do contexto que você quiser, de uma leitura, de uma série, de uma música, filme, um podcast. A fonte é da sua escolha, do seu dia a dia, da sua organização pessoal. Você vai, então, prestar atenção para escolher essas 2 ou 3 palavras que estejam relacionadas. E depois você vai tentar usar essas palavras para descrever alguma coisa da sua vida. Perceba que a todo momento eu estou fazendo uma conexão com você mesmo, com a sua vida, uma conexão emocional da palavra, do contexto dela, com o que você vai fazer de uso pessoal. Isso com certeza vai ajudar a lembrar de algo que você aprendeu, dessas palavras aí que estão relacionadas. Então imagine que você está vendo uma série e aparecem alguns animais. E aí você viu ali a palavra dog. Você vai pensar, quais outras palavras estão relacionadas a dog? Posso falar, por exemplo, cat and rabbit. 3 animais relacionados aí, farm animal, então pets. Aí você vai fazer a anotação dessas 3 palavras. Vai pensar como que você poderia usar essas 3 que você anotou num outro contexto, ou no próprio contexto que você viu ali, de uma outra forma. Ah, ali eles usaram o presente. I have a dog. My brother has a rabbit. Hmm, let's see a cat in my friend's house. Veja que há diferentes possibilidades com essas palavras relacionadas entre si, que você vai começar a prestar atenção. Vamos então para o número 4, motivo número 4 pelo qual você não vai mais memorizar listas.
Existe nessa abordagem que eu disse que é pouco eficiente, uma maior ênfase em quantidade do que em qualidade. Isso é um grande problema, porque quando você foca em um grande número de palavras, você está abrindo demais o leque. Você não está dando a essas palavras o tratamento que elas merecem, que é entendê-las no contexto, que é saber a definição delas em inglês. Você não vai ter tempo de fazer isso, porque são muitas e fora de contexto. Logo, a minha sugestão para você é que você busque uma quantidade menor de palavras que vão ter aplicação prática na sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Busque palavras que sejam úteis. Exatamente, úteis. Não adianta você buscar uma palavra mirabolante só porque você achou bonito. Não. Palavras que você aplicaria no seu cotidiano, seu dia a dia. Como que você vai fazer uso dela em determinadas frases, em determinados contextos, seja o contexto, por exemplo, da ida ao trabalho, do final de semana com a família, ou também da vivência dentro de casa. Como que você faria uso disso, de repente, para explicar uma viagem que você fez com os amigos? Precisa ter relevância, não pode ser algo aleatório, certo? E para você resolver essa situação, eu recomendo 2 ou 3 palavras diariamente ali, ou a cada 2, 3 dias, quando você puder ler um pouco mais ou puder assistir e ter um contato maior com a língua, você vai então encontrar sinônimos para cada uma das palavras novas que você anotou ali. Você vai usar esses sinônimos para descrever algo sobre você mesmo, ou sobre, a sua vivência, o seu dia a dia. Isso vai fazer você expandir o seu vocabulário de um jeito super natural. Então, em vez de você dizer o tempo todo happy, happy, pode de repente aprender o sinônimo ecstatic, que é a mesma coisa que super happy. Você disser, em vez de sad, falar unhappy, um sinônimo aí também. Então veja que eu peguei os 2 extremos só para dar esse exemplo, e você pode sim ir ampliando o seu vocabulário a partir das palavras que você já conhece. Você sabe que de repente essas palavras novas, elas vão ter um pouquinho mais em intensidade do que a palavra original, como eu falei, ecstatic, é a mesma coisa que super happy, ou o outro exemplo, sad, happy. Já é um significado mais próximo. Você vai anotando aí como que você usaria em outro contexto. Chegando então ao último motivo, o último motivo pelo qual você não vai mais memorizar palavras de uma lista: falta de satisfação. Gente, é chato. Vamos combinar? Vamos ser super sincero, é chato você fazer isso. Por que que é chato? Não tem prazer nenhum em você ficar na decoreba de alguma coisa. É algo que vai te trazer um tédio absurdo, e quando você associar o tédio ao aprendizado de língua, vai ser extremamente prejudicial para você. Então qual é a minha solução? De 3 a 5 palavras, você pode pegar e aprender o significado de uma delas. De repente, você escolhe ali as palavras novas que você encontrou na sua vivência em inglês, do que você se circula de inglês na sua vida. Isso eu já falei em um outro vídeo. Se você ainda não assistiu, clica nesse card aqui para assistir depois. Como fazer a sua vida funcionar mais em inglês e como o inglês no seu dia a dia vai ajudar o seu aprendizado. Você vai então tentar fazer um uso ativo delas no decorrer do seu dia a dia, mesmo que seja de uma forma introspectiva, seja você com você mesmo pensando ali. Isso vai te forçar a encontrar novas formas criativas de usar aquelas palavras que você já anotou, que você já sabe o significado. Aí já são palavras que você sabe, tá bem? Essas que você vai anotar. Pode anotar de repente, door, window, computer. Como que eu posso fazer uso dessas palavras de um outro jeito? The door is yellow. My computer is
Ou vai pensando diferentes usos para aquelas mesmas palavras que você vê sempre no seu dia a dia. E aí você vai notar o quanto o seu vocabulário vai aumentar. Chegamos ao final dos 5 motivos pelos quais você vai parar de memorizar listas de palavras. Eu posso dizer para você que eu mesma já passei por essa fase e eu sentia dificuldade na hora de me comunicar, tinha ali uma palavra que me faltava e eu não sabia, eu não me lembrava, ou ela me fugia, ou eu não conhecia mesmo a palavra. Eu ficava muito angustiada com isso. Vai acontecer com qualquer língua que você for aprender. E eu posso dizer com muita segurança, essas ideias que eu dei hoje funcionaram, porque funcionaram para mim. E acreditem, eu era uma aluna como qualquer outra, nada de especial, nada de super, nada de incrível, mas uma aluna como você, que também está aprendendo inglês, muitas vezes na raça, sozinho, de um jeito que precisa às vezes de uma mãozinha, de um incentivo, de um empurrãozinho, e eu estou aqui para te dar isso que você precisa. Então acredite, bote fé, coloque em prática essas sugestões e você vai ver a diferença. E se essas sugestões fizeram sentido para você, você gostou delas, eu vou pedir para deixar um like nesse vídeo, porque vai chegar a outras pessoas que têm uma necessidade parecida com a sua. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se já, porque assim você vai garantir que vai estar em contato com as novidades que vêm por aí. E eu agradeço por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Deixe um comentário para nós. Eu quero saber hoje qual das sugestões que eu dei que você achou mais interessante e que você já está colocando em prática. Escreve aqui para mim e a gente vai bater aquele papo juntos, hein? Quero ouvir vocês. Thank you. See you next time. Bye bye.